Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Hoje nós vamos trazer uma palavra aqui. Me chamo Fabiana, meu esposo Júnior. Primeiro nós gostaríamos de agradecer a oportunidade que o pastor está nos cedendo de fazer algo diferente aqui hoje. Mas antes da gente começar, eu vou dar alguns recados, da igreja. Então, a partir da semana que vem, as lives, de terça-feira, o pastor vai retornar com o seminário Fundamentos da Fé. Então, a live de terça às 7h30. Nesta semana, nós teremos também o retorno das células, quinta e sexta, a partir das 20 horas, e sábado às 17 horas. E o tema desse início de ano será verdades que edificam e transformam. Então, aproveita, irmãos, você que participa de alguma célula ou entrou agora na igreja, ainda não conhece direito onde fica, procura se informar, porque o tema é muito bom. Verdades que edificam e transformam. Nesse sábado também retorna o FBO, Futebol, Bíblia e Oração. No sábado, às 7h30 da manhã, na quadra do Baronesa. Domingo, dia 5/2, volta a classe de doutrinas, às 8 horas da manhã, com Marcelo Bezerra. São 40 lições que o pastor Fernando preparou aqui nessa apostila, e aí você estuda durante um ano. E são doutrinas bíblicas, muito bom curso, então aproveite a oportunidade também para você que entrou na igreja há pouco tempo, ou mesmo para você que já é membro da IHM, mas ainda não fez o curso, tá? Uma bênção. E no domingo à noite nós teremos também um grupo de celebração com ceia, domingo, 6 horas da tarde, e o tema da ministração com o pastor Fernando é 12 verdades que Deus quer que você conheça. Então não falte, irmãos, vai ser uma bênção. Durante a semana nós também temos grupo de intercessão pelo WhatsApp, de segunda, quarta e sexta. Pela manhã com a Zenaide, às 8 da manhã, e à tarde, às 3 horas da tarde, com a Cida. Aí você pode, no culto de domingo, dar o seu contato para as irmãs, tá bom? E aí no horário elas te chamam para participar desse momento de intercessão. Amém? Então agora, antes de começar a ministração, a gente vai orar. Então nós convidamos você para orar com a gente neste momento. Amém? Quer orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento aqui reunido, Pai, para trazer uma palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, pelo fôlego de vida, pela oportunidade, por tudo, Pai, quanto o Senhor tem feito. Pai, prepara os corações. Assim como o Senhor falou ao nosso coração, que essa mensagem também fale ao coração dos nossos irmãos, que seja um terreno fértil, Pai. Que esta semente produza bons frutos, frutos para o teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos dividir esse momento aqui em duas partes, Inicialmente a gente vai trazer a palavra. O tema dessa noite é fé, posicionamento e descanso. E junto à ministração nós teremos o testemunho do meu esposo. Vamos abrir então em Hebreus 11:6. E a primeira parte dessa ministração é sobre fé. Confiança absoluta em Deus. É isso que a fé significa. Confiança absoluta. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Então, irmãos, na vida cristã é necessário ter fé. Hebreus é muito claro. Sem a fé eu não consigo agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é a confiança absoluta nele. Em Marcos 9:23 também diz que tudo é possível ao que crê. Então eu preciso ter fé para agradar a Deus e também para conquistar algo do Senhor, ou livramento, ou passar por alguma situação, porque tudo é possível àquele que crê. Então sem fé você está paralisado. E enquanto nós organizávamos, irmãos, essa palavra sobre fé, posicionamento e descanso,
eu utilizei algumas passagens do MD, que é um livrinho que o pastor Fernando escreveu há muitos anos já, que é sobre meditações diárias. E nesse livro, se você estiver na sua casa, você pode abrir ele na página sobre fé. Ele fala que fé é acreditar em tudo que a palavra de Deus diz, embora não esteja vendo ou sentindo. E fé também é crer que Deus fará tudo o que prometeu que faria. Então, é acreditar em tudo que diz a palavra e crer que Ele fará tudo o que prometeu. Que prometeu onde? Em sua palavra. Glória a Deus. A segunda parte, irmãos, desse estudo sobre fé é o posicionamento. E o que é o posicionamento? Ato, ação ou decisão. Talvez os irmãos não estão entendendo esse modelo de ministração, mas já vocês vão entender. Então, posicionamento é um ato, é uma ação, é uma decisão. E o que o MD diz sobre posicionamento? Que a fé sempre começa com uma decisão. A decisão de crer. E quem é que toma essa decisão? Sou eu e você. E crer em quê? No que diz a palavra. Esta decisão precisa ser submetida a um processo de desenvolvimento e fortalecimento. Então não é só crer, mas ela precisa passar por um processo. É o amadurecimento da fé cristã. E de que forma então nós utilizamos essa palavra de fé, né? Usamos essa palavra de fé nesse processo de desenvolvimento? A primeira forma, irmãos, está lá registrada no MD, você pode acompanhar comigo, é orando em línguas, para que a nossa fé seja edificada. E qual a base bíblica para isso? Judas, capítulo 1, versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Então, a oração em línguas, ela edifica. Ela nos deixa mais firmes, fortes, convictos desse relacionamento com o Pai. Outro ponto, ouvir a palavra e meditar sobre ela. E qual a base bíblica para isso? Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, ouvir a palavra e meditar sobre a palavra, pensar nesta palavra, fortalece a tua fé. Outro ponto, confessar a palavra diariamente. Então, o que tem saído da sua boca? Josué 1,8 diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, só depois, quando você muda o seu hábito, ao invés de você declarar a derrota, você começar a declarar a palavra. Só depois de você começar a meditar na palavra, de dia e de noite, só depois que você passar a cumprir fielmente tudo que está escrito, os teus caminhos prosperarão. E nele você será bem-sucedido. Então, não existe frustração quando obedecemos o que está escrito. Porque a promessa de um caminho próspero e bem-sucedido é depois de decisões que eu preciso tomar. Orando em línguas, ouvindo a palavra, confessando a palavra, não deixando de falar, meditando e cumprindo o que está escrito. Aí sim, eu terei uma vida próspera. E o último passo, praticar a palavra, comportando-se de acordo com o que ela diz. Então, essa decisão, ela também muda a minha forma de agir. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, está escrito: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, a lei de Deus, ela traz liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, a vida cristã, ela
essa caminhada cristã subtém-se uma prática da palavra, lembra? Então a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, tá, então Deus existe, eu creio que Deus existe, então agora eu tomo uma decisão que é o posicionamento no que está escrito. Então essa fé que foi plantada dentro de mim, ela precisa ser vivificada. Então nós apresentamos aqui todos os pontos para que isso aconteça. E qual é a última fase? Então agora eu tenho fé, agora eu me posiciono e depois disso eu descanso. E o que é o descanso? É quando eu desfruto alívio, é quando eu repouso. Então lá no MD está escrito: a palavra de Deus liberada através da confissão da fé não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Então quando eu creio que a palavra de Deus é viva, que Deus, Ele tem compromisso com o que está escrito, e eu declaro essa palavra, eu libero essa palavra, então eu descanso. Por quê? Porque Isaías 55, do 10 ao 11 diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Então, assim como a terra, assim como a chuva ela desce e molha a terra, né? E faz com que essa terra fique regada, faz brotar a semente, faz florescer, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta para Deus sozinha. Uma vez declarada, essa palavra vai regar a terra, que é a terra do nosso coração, vai fazer essa semente germinar, que é a semente da palavra, e vai fazer gerar frutos. Então, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Então, existe um propósito na palavra de Deus. E quando nós descansamos, né, a palavra de Deus, nessa palavra que foi liberada através da confissão de fé, o Senhor começa a operar, né? Porque o que é a ansiedade? É a falta de fé. Então, com base nesses 3 passos, irmãos, fé, posicionamento e descanso, nós queremos compartilhar com os irmãos um pouco do testemunho de algo que aconteceu com meu esposo em janeiro de 2022, fevereiro de 2022. Amém? A paz, irmãos, bem? Então, no ano de 2022, Deus, Ele teve um trabalhar diferente na nossa vida, né? Ele trabalhou não só na minha vida, mas na vida da minha esposa, da família, dos amigos. Deus teve um trabalhar diferente. E essa palavra que trouxemos hoje sobre fé, posicionamento e descanso tem tudo a ver com o que aconteceu conosco. Em janeiro de 2022, a minha esposa, ela ficou ruim, ficou esfriada. E nela ficou esfriada, ela foi ao médico. Isso foi no dia 10 de janeiro. No dia 10 de janeiro, ela foi fazer o exame, fez o teste e deu positivo. Deu positivo para Covid. Como ela deu positivo para Covid, no dia 11, todos nós, da família, fomos também, né? Eu e minhas filhas. E a única que positivou foi a Júlia, minha filha mais velha. E eu e a caçula deu negativo. Passou-se uns 5 dias, lá para o dia 15 mais ou menos, e eu comecei a ficar resfriado. E fui 2 dias depois, lá para o dia 16, 17, acho que foi um domingo, eu fui ao médico, e o médico fez o teste novamente e deu negativo. Mas mesmo dando negativo, ele começou a me consultar, me receitar medicamento para Covid. Comecei o tratamento para Covid. E nesse período de janeiro, a Fabiana ela já estava há uns 2 anos esperando uma viagem para a igreja, para a escola do Clamor, em BH, isso. E desde, por causa da pandemia, cancela, altera a data, então já estava programado para viajar no dia 17. E chega a ser muito engraçado, porque ela ia viajar no dia 17 e uma semana antes ela pega o Covid. Então, a gente começou a entender que o inimigo não queria que ela fosse nesse retiro espiritual. E no dia 15 você fez mais uma vez o teste. No dia 17, no dia da viagem, eu fiz o 3º teste.
E aí esse teste deu negativo. Então, assim, fiz o teste às 7 horas da manhã e logo teria que ir para o aeroporto, né? Então foi um milagre. Deus já começou a agir. Isso mesmo. E nesse período que ela estava lá de 12, 13 dias mais ou menos que ela ia ficar fora, eu comecei a ficar ruim, comecei a piorar. Comecei a ficar mais fraco, comecei a emagrecer. E nesse período de uma semana e meia, eu emagreci em torno de 26 quilos. Eu voltei ao médico, e o médico novamente me receitou medicamento para Covid, fiz novamente o teste, deu novamente negativo, mas me receitou terceiro teste, e me receitou para Covid, mesmo sem ter. Mas isso eu continuei ficando fraco, só que aí descontrolou a minha diabetes, começou a dar problema também na minha pressão, não tenho problema de pressão, então isso começou a descontrolar. E eu comecei a ficar fraco, muita fraqueza, muita moleza, e eu já estava perdendo peso, perdi muito peso, um período muito curto. E quando foi no sábado quando você voltou no dia 29. 29. O meu retorno da viagem da Escola do Clamor seria no domingo, dia 30. Isso. Mas no dia 29, a gente decidiu antecipar, né, o retorno da viagem. Mas eu combinei com as irmãs, fui até com algumas irmãs aqui da igreja, que não postasse nada, porque eu queria fazer uma surpresa para o meu esposo, né? Chegar um dia antes de viagem. Mas eu que acabei surpreendida, porque quando eu cheguei em casa no dia 29, ele não conseguiu me atender no portão. Ele já estava bem debilitado, se arrastando mesmo, muito fraco, já falando com dificuldade. E mal conseguia ficar em pé. Mal conseguia ficar em pé. No dia 29 eu já estava muito ruim, muito fraco. No dia anterior eu tinha até ido cortar o cabelo, me ajeitar para receber minha esposa no domingo. Só que no dia 29 eu estava muito ruim e eu orei a Deus, falando: Deus, eu queria muito que minha esposa estivesse aqui. Eu não estou aguentando. E foi muito assim, instantâneo, assim, e 5 minutos depois eu escuto um barulho no portão. Eu achei até que era meu primo Marcelo, porque ele sempre vem me visitar em casa. E aí quando eu fui perceber, com muita dificuldade, que eu fui tentar recepcionar, era ela, já estava esperando já ali na frente da porta, porque eu demorei para atender ela lá embaixo. E aí eu até sorri e comecei a chorar, porque eu falei: nossa, como Deus é bom, mas já trouxe ela. E ela ficou realmente espantada conforme tinha me visto. Aí naquele finalzinho de noite, né, já estava tarde, sábado, então eu fiz uma sopa, fiz um suco, e no domingo de manhã eu levei ele para o hospital, mas dessa vez para o Hospital do Servidor em São Paulo. E aí nesse domingo, a gente passou o domingo todo no hospital, ele tomou 5 bolsas de soro, tomou medicação para insulina, tomou vitamina, fez exames, né? E dentro do hospital ele ficou em cadeira de rodas porque realmente ele não conseguia andar. Só que nesse domingo eles trataram ele como descompensação da diabetes. Mudaram toda a medicação novamente, fizeram mais um teste de Covid que deu negativo, já era o 4º teste. E era um período de muita insistência de Covid, né, irmãos? Todo mundo que ia para o hospital era Covid. Então já era o 4º teste que ele fazia e dava negativo. E aí à noite nós fomos para casa e ele já subiu, porque eu moro em Sobrado, ele já subiu os 2 lances de escada com muita dificuldade. Conseguiu chegar no quarto, mas só saiu de lá na quarta-feira. Não conseguia levantar para fazer as necessidades, né? Banho, a comida já foi muito difícil, eu tive que fazer papinha mesmo e ainda assim ele comeu pouquíssimo. Mas ainda estava engolindo o remédio do diabetes. Como eu imaginava que era a diabetes também faz emagrecer, causa fraqueza, uma série de coisas. Eu insisti em tratar ele conforme o médico havia instruído. Só que na quarta-feira ele engasgou com a água, né? E já falava com muita dificuldade, já estava fechando tudo. E a respiração... E ele já estava ficando um pouco confuso. Então eu chamei, precisei de
de 3 pessoas, 3 homens fortes, para tirar ele do quarto. Sentaram ele numa cadeira, desceram as escadas com ele sentado numa cadeira e a gente foi para o hospital. Nessa quarta-feira, já era dia 2 de fevereiro, né? A gente ficou na emergência e aí novamente mais uma série de exames, tomografia, porque ele sentia muita dor no corpo, muita fraqueza. Novamente o médico, como a diabetes estava descompensada e pressão alta, novamente o médico estava tratando ele de diabetes, tudo, até que foram fazer um exame de tomografia e tentaram tirar ele da cadeira de rodas para a maca, né, de exame e derrubaram ele. E aí perceberam que o nível de fraqueza dele não estava normal. Mas isso já era noite. E aí só a partir desse momento é que mandaram ele para emergência. E aí 11 horas da noite internaram ele, consegui ainda passar a noite com ele. Esses primeiros dias ele ficou meio confuso, né, de datas, por isso que eu estou contando. Então na quarta-feira, na quinta-feira, ele recebeu uma equipe de médicos, né, que começaram a conversar com ele. Como a gente já tinha passado 2 dias aí conversando com vários médicos e enfermeiros, e ele já estava com dificuldade para falar, então eu comecei a relatar para os médicos, porque cada médico que entrava queria saber o que tinha acontecido, e ele já não conseguia mais falar. E aí eu relatei para a médica, então ela falou que pelo quadro clínico, a suspeita, né, que mais chegava ali perto do diagnóstico, era a síndrome de Guillain-Barré. Na hora eu não sabia da gravidade da síndrome, mas de certo modo eu fiquei um pouco mais contente, porque finalmente tinha um diagnóstico, né? Mas a síndrome de Guillain-Barré, ela é uma síndrome muito séria, ela é uma síndrome rara. E aí eu trouxe aqui um pouquinho do que é essa síndrome. Então a síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo ataca o sistema nervoso. Ou seja, o sistema imunológico dele estava atacando ele mesmo, né? O sistema nervoso dele. E o que causa essa síndrome? Fraqueza muscular. Começa pela perna, né? E foi isso que aconteceu com ele. Começou a sentir uma fraqueza. E começou nos pés e foi subindo. Começou a sentir um formigamento. E isso foi progredindo, né? Para braços, quadril, pescoço, né? Ao ponto dele só mexer os olhos. E o principal risco dessa síndrome é quando ela atinge os músculos respiratórios, que era o que estava acontecendo já com ele. Ele já estava com dificuldade para respirar, né? Então, na hora eu fiquei um pouco aliviada, mas depois lendo eu fiquei preocupada, né? Essa síndrome é rara e ela não tem um motivo, não tem... Os médicos não... se você procurar na internet, não tem uma resposta. Ó, a síndrome acontece por causa disso. Não tem. Pode ser vários fatores. Uma das explicações que me deram é que como ele teve um quadro gripal, esse quadro gripal foi a porta de acesso para a síndrome. Mas isso é ainda assim uma resposta muito vaga, né? Então, quando veio esse diagnóstico na quinta, tinha um médico na equipe, um senhor, que viu que a respiração dele estava muito pausada. Então, naquele momento, o médico falou que ele precisava ir para a UTI. Então, colocaram uma sonda de alimentação no nariz dele, colocaram uma sonda para ele conseguir urinar, porque a bexiga também é um músculo e esse músculo já não funcionava mais. E colocaram uma mangueirinha de oxigênio. E aí levaram ele para a UTI. Eu fiquei sem acesso a ele, né? Depois desse momento. E a médica me entregou um papel dizendo que a medicação que ele precisava era uma medicação de alto custo e o hospital não tinha essa medicação. Então eu, família, né, parente, tinha que correr atrás dessa medicação. Então era uma, sei lá, sensação da hora, né? Uma doença que ninguém conhece, centro de São Paulo que eu também não sou habituada a andar, mas tinha lá 5 endereços de IAME.
A primeira que eu liguei não me atendeu, a segunda não tinha medicação, a terceira não me atendia, e eu respirei fundo e falei, Senhor, me ajuda, porque eu preciso conseguir essa medicação. E aí eu comecei a lista de novo, e aí a primeira AME me atendeu. E quando me atendeu, a AME Belenzinho falou que tinha a medicação, que ia reservar para eu buscar. Então, até chegar lá foi um transtorno, eu precisei de ajuda, né? Minha mãe veio do Paraná para me socorrer. E, enfim, concluindo essa parte, no momento final, eu consegui essa medicação. Deus preparou essa medicação, irmãos. E quando eu cheguei no hospital, por volta de 20 para as 8 da noite, as enfermeiras cercaram a caixa, né? E o que elas me falaram? Não esperavam que a gente ia conseguir a medicação. E quando abriram a caixa e viram que tinha o tratamento para os 5 dias, elas me relataram que também não esperavam que... Se eu fosse conseguir, também não esperava que eu fosse conseguir tudo. Mas Deus, quando Ele faz completo. E aí a própria enfermeira falou que se não encontrasse essa medicação e eu tivesse que pagar, ela custaria por volta de R$21 mil. E o meu esposo, desde a pandemia, estava desempregado, né? Porque era transportador escolar e com o fechamento de tudo, ele ficou sem trabalhar. Então, sinceramente, eu não teria como, de onde tirar esse valor para comprar medicação. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe das nossas necessidades. E Deus preparou tudo. E quando eu fui no quarto, né, elas me autorizaram a entrar na UTI. Ele estava com uma mangueirinha só respirando e o olho assim estava girando, assim, você vê que ele estava um pouco confuso. E eu falei, se acalma, Deus preparou tudo o que você precisa. E aí fui para casa. Foi para quem é casado, né, a gente tem 22 anos de casado, e você deixar seu esposo no hospital, naquela situação, ir para casa, foram dias bem difíceis. Aí no dia seguinte, na sexta-feira, eu retornei ao hospital. Ele já estava com uma máscara de respiração. E no sábado, quando eu voltei para a visita, todas as visitas entraram e não chamaram meu nome. Então, quando eu fiquei do lado de fora, eu já fiquei preocupada. Qual foi a sensação que você teve quando você deixou? A sensação é de que o pior tinha acontecido, porque nessas horas é só isso que vem na nossa cabeça. Mas Deus havia ministrado no meu coração. Eu havia orado acerca na segunda-feira eu orei, né, sobre a situação que meu esposo estava, e Deus me lembrou daquela passagem de Lázaro, né? Até anotei aqui, João 11:4, né? Quando vão relatar para Jesus que Lázaro está doente, né, precisando dele, aí Jesus fala, né? Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, Deus me prometeu vida. E aí naquela hora que eu estava do lado de fora da porta da UTI, eu falei, Senhor, o Senhor me prometeu vida. O Senhor me prometeu vida e eu me apeguei à palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto da ministração que nós falamos, a fé e posicionamento, né? E aí a enfermeira e a médica veio falar comigo do lado de fora e falou, olha, não se assusta, mas foi necessário entubar o seu esposo, porque ele estava com muita dificuldade para respirar, e nós fizemos isso para preservar o pulmão e o coração, que também são músculos, né? E aí quando eu entrei no quarto, o tempo de visita da UTI são 15 minutos, mas naquele dia eu fiquei 45 minutos. E ele estava sozinho naquele quarto. E chorei muito, né? Mas continuei confiando. E orei por ele e declarando, falei, Senhor, o Senhor me prometeu vida. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e eu creio que será dessa forma. E aí foram os 45 minutos mais longos da minha vida. Mas passou. Domingo ele continuou sedado, segunda ele continuou entubado, e aí na terça-feira, depois ele vai falar um pouco do que aconteceu aí nessa segunda, mas na terça-feira, quando eu estava no espaço assim para aguardar o horário de visita,
eu estava abatida, porque nós temos, né, esses altos e baixos muitas vezes. A gente não pode duvidar do poder de Deus, mas a tristeza vem, e isso é natural, né? E aí eu me recordei dos dias que nós estávamos ali na escola do clamor, na conferência do clamor, e de alguns louvores, né? E eu fui procurar um louvor do Ministério Zoe, e essa minha busca por esse louvor acabou me levando para outro, que é o Salmo 126, também do Ministério Zoe. E ele fala nesse louvor que Deus colocou uma nova canção em meus lábios e me deu ânimo. Então, quando eu ouvi aquelas palavras que Deus estava colocando uma nova canção nos meus lábios, né, encheu meu coração de fé. Então, eu fui para o horário de visita mais leve, né? E quando eu cheguei naquele quarto, Deus me surpreendeu, porque o Ju, ele não estava de máscara, de tubo, não tinha mais nada, ele estava respirando sozinho. Sozinho, para a glória de Deus. Eu até relatei, assim, algumas pessoas me perguntaram na época, eu falei, olha, hoje Deus me surpreendeu e operou um milagre na vida dele. Você pode contar a previsão que os médicos tinham dado? É verdade, porque quando eles me entubaram, a previsão de ficar ali entubado era de 15 a 20 dias. Segundo as enfermeiras me informaram depois que eu fui estubado, né? Eles vieram me falar que ficaram muito surpresos, que eu fiquei apenas 2 dias entubado. Então, voltando só mais alguns segundos, alguns dias, referente à minha situação, quando eu fiquei lá naquele hospital, até então eu estava calmo, tranquilo, porque para mim era só uma gripe, era só uma coisa assim passageira, tranquila. Mas quando os médicos vieram diagnosticando sobre esse problema, eu só mexi os olhos, eu não mexia mais nada no meu corpo, eu estava um peso morto, entendeu? Assim, parecia um peso de papel, realmente, eu não mexia nada, não mexia os braços, nada, só os olhos que eu mexia, eu não conseguia falar. Quando eu tentava falar, era bem assim, enrolado. Mas eu escutava tudo e eu estava plenamente consciente, estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Então, nessa situação, que eu estava escutando tudo e vendo tudo, consciente, a circunstância que estava me mostrando ali, as palavras que estavam falando ali, que falou assim, que se eu não fosse medicado naquele dia, provavelmente eu não sobreviveria até o dia seguinte, né? E que aquela doença ali ia me deixar por sequela por mais de 2 anos, 3 anos ali, entendeu? Que era uma doença, se eu sobrevivesse, ia acontecer isso, ia ficar uma sequela ali, e que quem tem esses problemas assim, de Guillain-Barré dificilmente volta a ficar 100%. Ou seja, toda aquela circunstância que eu estava vendo e ouvindo estava me transmitindo uma informação de que eu não iria conseguir, né? Estava me transmitindo a informação de que eu não iria conseguir, que eu não ia morrer, que eu não ia conseguir passar por aquilo. E aquilo começou a me dar muito medo, eu fiquei muito apavorado, comecei a ficar apavorado, e aí a minha pressão começou a subir, a diabetes começou a disparar, porque tudo ficou descontrolado. A inflamação, né? Que essa doença ela inflamou o corpo inteiro. E aí eu lembro de falar assim, não, eu vou me posicionar na palavra. Por que foi na palavra? Porque antes eu fui internado, eu fui para o hospital no dia 2. Só que no dia 31 de janeiro, eu falei para o Fabiana, liga para o irmão Zé Nenê e pede para ele vir orar por mim. É tipo assim, né? Às vezes a gente não coloca a nossa fé em ação e a gente chama um irmão que está ali, né, assim, batalhando, buscando. E aí eu chamei. Aí o irmão Zé Nenê orar, meu primo Marcelo também foi nesse dia com a minha prima, e oraram, né? Começaram a orar ali. E quando o Zé Nenê terminou de orar, batendo um papo, ele foi embora. Quando ele foi embora, meu primo continuou. A Fabiana foi levar o irmão Zé Nenê. Aí meu primo continuou, aí meu primo falou assim, primo, eu preciso falar uma coisa com você. Eu falei, pode falar. E ele falou assim, ó, eu estava orando essa semana e eu vi aqui ao redor da sua casa um espírito da morte. E esse espírito da morte estava tentando te matar de todo jeito.
Ele estava tentando entrar para te matar. Esse espírito da morte queria ceifar a sua vida. E eu orei a Deus, comecei a orar a Deus, clamar a Deus, e Deus falou que não era para a morte, que era para a vida. Ou seja, Deus já estava falando isso com ele numa segunda-feira. E a Fabiana tinha buscado em oração, e Deus falou a mesma coisa para ela. Né? E eu falei, amém. Se Deus falou isso para você, amém. Eu recebo. E aí, voltando para o dia que eu estava lá, com a circunstância toda mostrando que eu ia morrer, me veio essa palavra. Eu falei assim, não, eu não vou me posicionar no que a circunstância me mostra. Eu vou me posicionar no que a palavra de Deus diz. Eu comecei a orar a Deus e clamar a palavra, declarar a palavra. Não é para a morte, para a vida. Essa situação não é para a morte, é para a glória de Deus. Deus vai agir em cima disso. E comecei a todo instante. Eu não falava, mas na minha mente eu estava a todo instante ali, clamando o nome do Senhor Jesus, todo instante declarando a palavra, para manter a minha fé firme e me posicionando em cima da palavra. Né? E aí aconteceu tudo isso. Aí eu mesmo me mantendo na palavra, os caminhos, eu ainda cheguei a ficar entubado, né? E aí, quando eu fiquei muito desesperado, porque a Fabiana estava demorando para chegar, e a todo instante eu falava para a moça, minha esposa, e aí Deus, e eu falava assim, não me abandone. E aí Deus colocou essa enfermeira lá para ficar cuidando de mim. Ela falou assim, fica em paz, Deus está contigo, fica em paz. Ela começou a declarar na minha vida. É bem isso. Fazer a massagem, fala assim, fica em paz, você vai sair dessa, Deus é contigo. Eu falei, amém. E eu continuei. E foi muito bom, porque passei, quando eu fui estubado, logo depois que eu fui estubado, as enfermeiras vieram me falar comigo, assim, poxa vida, eu vim no dia aqui para entubar você. E ela continuou falando, eu falei assim, eu escutei sua voz, eu lembro, você falou isso. Só que tipo assim, eu não falava do jeito que vocês estão entendendo agora, eu falava mais bem enrolado. E elas não acreditavam, você não acredita, mas você entubado conseguiu escutar, eu escutei isso, então, né? E elas ficaram empolgadas, né, e admiradas. E elas falaram assim, poxa vida, a gente achava que você ia ficar entubado pelo menos uns 15, 20 dias, que é geralmente o prazo que fica, mais ou menos, né? E a gente não acredita que ficou 2 dias. E eu falei assim, Deus está começando a agir, Deus está começando a mudar. E para fazer, ou para ser estubado, tem um desmame, que eles vão tirando aos poucos, né? E isso leva um tempo. Mas eles ficaram admirados ainda, porque esse desmame foi tão rápido, eles tiraram o tubo, colocaram a grande, e ele falou assim, não, ele está esperando melhor, essa saturação está boa, está ótima. Ele foi tirando, colocou outro, nossa, ele está ainda bem, né? Foi tirando, colocou outro, tirou outro, até que eu fiquei só com a mangueirinha. E mesmo com a mangueirinha, eles falaram assim, não acredita, a saturação dele está melhor que a minha. Desligaram, a enfermeira falou, e desligou, falou assim, vamos fazer um teste, vamos desligar a mangueirinha. Desligou o ar da mangueirinha, e eu continuei respirando. Eu falei, não, mas ele está respirando sozinho. Chamaram o doutor viu lá, mas eu falei assim, não, mas ele está melhorando muito rápido, né? Nem os médicos estavam acreditando que o meu pulmão já estava bem melhor. Aí eu falei, amém, né? Graças a Deus, e eu escutando tudo aquilo, eu só glorificando a Deus. Passou-se ali mais ou menos uns 2, 3 dias depois da minha... Só um minutinho. É assim, nesse período, irmãos, foi muita gente orando. Pessoas que a gente conheceu lá no Clamor de outros estados, o grupo de intercessão da nossa igreja, nossos pastores, irmãos de outros ministérios que congregava com o Ju desde criança. Então, muitas orações foram feitas, muita intercessão foi feita. E a gente viu ali Deus operando. Por que eu fiquei surpresa na terça? Porque na visita de segunda-feira, por volta de 3 da tarde, ele estava entubado. Então ele passou por todo esse processo aí, e na terça ele estava respirando sozinho. Então, para mim, foi uma mudança assim, drástica, né, no quadro dele. Apesar dele não estar falando, o corpo todo paralisado, mas só dele estar respirando sozinho, foi um começo ali do processo de vitória, assim, maravilhoso. A sensação indescritível, né?
Pode falar. Então, e mesmo assim, mesmo ali a gente orando, o inimigo ele não se cansa, ele continua de todas as formas. A todo instante ele está tentando nos derrubar, nos derrotar, nos destruir, né? E mais ou menos uns 2 dias depois que eu fui estubado, eu tive uma luta espiritual muito forte no hospital. Eu fiquei me posicionando da palavra. E naquele dia aconteceu algumas coisas lá no hospital. Acho que, se eu não me falha a memória, um dos pacientes do outro quarto tinha falecido, ou tinha mais uns outros sendo entubados, eles estavam na correria, e eu estava escutando tudo aquilo, né? Estava escutando e vendo o desespero do pessoal, e aquilo começou a querer me abalar de certa forma. E aí, quando foi de noite, quando foi à noite, eu calculo que essa luta espiritual ficou entre 11 da noite a mais ou menos umas 4 horas da manhã, porque foi mais ou menos muito próximo do período de medicamento. Eu tomava medicamento 10, 10 e meia, depois eu tomava 5 horas da manhã. Então foi um período muito próximo desse medicamento. E eu estava deitado lá na cama, e eu não mexia nada, só mexia os olhos, estava todo totalmente paralisado. E eu vi no teto do hospital o espírito da morte. Ele estava todo com um capuz todo preto, uma touca toda preta, com uma cara assim muito brava, assim, olhando e de braços cruzados, olhando para mim, mas olhando assim, um olhar muito ódio. E um monte de demônios no teto do quarto. E lá no quarto, como é forro, lá no quarto tinha uma frestinha que um forro tinha subido por causa do vento que já estava lá. Então tinha uma frestinha, e naquela frestinha eu vi um demônio que ficava me olhando direto, ele praticamente não piscava, ele ficava me olhando. Então esse espírito da morte, ele ficava me olhando, assim, e eu falava, clamando o sangue de Jesus, assim, o sangue de Jesus tem poder, ele começava a clamar. De repente ele abria as mãos, e as mãos dele assim, vinham com umas garras muito fortes. E ele vinha no meu pescoço, ele vinha diretamente no meu pescoço, ele pegava o meu pescoço com as 2 mãos. E eu em espírito, não mexia o corpo, não falava, não conseguia nem gritar para pedir ajuda. Eu em espírito, eu começava, você não vai em nome de Jesus, eu começava a dar uns morros na cara dele, pegava nele, dava uns morros, dava um chute nele, umas bicas, começava a lutar com ele espiritualmente, e ele voltava para o lugar dele. E aquele monte de demônio apavorado assim no teto. E aí ele vinha de novo no meu pescoço, e eu sentia nitidamente no meu pescoço, como se alguém estivesse realmente no meu pescoço me enforcando. O meu corpo físico estava sentindo as mãos deles, mas a luta estava em espírito, estava espiritualmente ali lutando com ele, e aquela luta foi a noite inteira, e toda hora ele vinha, até que chegou um determinado momento do horário, assim, eu acredito que foi umas 4 horas, eu deduzo que seja nesse horário, eu já não estava aguentando mais. Meu corpo inteiro estava moído de cansaço, de dor. Parecia que eu tinha enchido uma laje de tanto trabalhar, sabe? Meu corpo moído mesmo. E eu já não estava aguentando, minha respiração estava ofegante, eu não conseguia pedir ajuda para ninguém, chamar ninguém. Ninguém apareceu nesse período. E eu só sei que eu olhei assim para ele de novo, ele estava esperando me atacar novamente, e eu falava assim, Deus, se ele vier novamente, se ele me atacar de novo, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. E aí, quando ele veio de novo me atacar, apareceu 2 anjos do lado direito, 2 anjos do lado esquerdo da minha cama, estendeu as mãos me protegendo. E vi mais 2 anjos no ar, assim, flutuando no ar, e a espada, assim, uma espada dourada linda, assim, do lado assim. Eu olhei aquilo, eu falei, arrebenta eles. Eu falei assim, pô, Jesus, arrebenta eles. O anjo sacou a espada e começou a arrebentar. Eu falei, mas arrebenta mesmo. Foi desse jeito mesmo que eu falei. Eu falei, arrebenta eles, e colocou todos esses demônios e o espírito da morte para fora. Foi assim a coisa mais linda. Os anjos que estavam do meu lado, você olha para a lâmpada, você consegue ainda ver o formato da lâmpada, mas eles brilhavam tanto, você só conseguia ver a claridade, a luz, né? E eu olhei aqui, quando eu olhei para os 2 da direita, o rosto deles começava a aparecer assim, o rosto dos 2 da direita. Eu até brinquei com ele, disse, nossa, vocês 2 parecem os 2 anjos que apareceu lá na novela de Gênesis. A Fabiana falou assim, só você que faz brincadeira até mesmo nessa situação. E eu falei assim, nossa, e eu olhei toda aquela situação, aí 6 anjos do meu lado, eu só sei
Só sei de ter falado uma coisa, assim, falei assim, Deus, falei assim, Cristo, Jesus, eu não sabia que era tão amado desse jeito. Eu não sabia que o Senhor me amava tanto assim. Aí minha respiração só, puxei o fôlego assim, quando eu soltei, eu peguei no sono, eu adormeci. Eu já não estava sem dormir há algum tempo. Eu adormeci que o pessoal vinha me medicar, falou que não me chamou e eu não conseguia nem acordar. Eu só fui acordar, eu acho que umas 9, 10 horas. Foi a hora que você chegou, não sei. Eu fico meio confuso com os horários. Mas eu sei que foi isso, essa luta espiritual. Foi realmente muito forte, muito forte. E nessa luta espiritual, no dia seguinte, logo no dia seguinte, que eu acordei, e eu comecei a lembrar muito dessa luta, eu comecei a chorar o dia inteiro, eu chorava o dia inteiro, e eu falava, Deus, como tu és maravilhoso. Se eu estou aqui, Deus, se eu estou aqui, eu não estou aqui porque eu comi algo errado, porque eu sou uma pessoa ruim, eu não estou aqui porque fiz alguma coisa errada com outras pessoas, eu estou aqui porque o Senhor tem algum propósito. Então, se o Senhor tem um propósito para mim estar aqui, então me usa, me usa, me usa. E aí, eu lembrei, uns dias depois eu falei com a Fabiana sobre essa situação que aconteceu. Demorou. Demorei uma semana para falar com ela sobre isso. Porque a fala dele ainda estava muito enrolada. Quando eu falei, ela falou, essa luta aconteceu numa quinta-feira, acho que uma quarta ou quinta-feira, mais ou menos. E ela falou que a tia, sua tia tinha ido na segunda-feira, né? Porque assim, o Gil demorou um pouco para me falar, né, do que aconteceu, ele não falava. Então, na semana seguinte que ele foi compartilhar essa experiência que ele teve com Deus. Mas na primeira semana que ele foi internado, ele foi entubado no sábado e no domingo a minha tia veio em casa para um período de oração. E aí Deus mostrou para ela 6 anjos guardando o leito do Gil. Mas ele estava entubado e eu não conseguia compartilhar isso com ele, né? E ele depois fugiu totalmente da minha mente. Então, quando ele conseguiu compartilhar comigo, isso já estava, acho que a segunda ou terceira semana de internação, aí eu me lembrei. Então, eu me lembrei daquilo que Deus já tinha mostrado para minha tia, né? E que ele não sabia. E que depois Deus mostrou para ele exatamente aquilo que ele tinha visto. Então, a gente vai observando, né, o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor em todos os detalhes. E quando o Ju falou, né, então me usa. E teve um dia que eu lembro que eu cheguei na UTI e ele falou assim, bem baixinho assim, né, eu estou orando pelas pessoas. E aí, gente, eu fiz igual Sara. Eu ri, porque eu falei, amor, a gente tem, graças a Deus, um bom humor, né? Eu falei, amor, eu gostaria muito de saber como é que você está fazendo isso, já que você está paralisado. E aí ele falou, em pensamento. Porque era só isso que ele conseguia, né? Mas o poder da oração não precisa de uma imposição de mãos, né, irmão? Uma oração que você faz ali, e ele tem testemunhos, né? Do quanto Deus usou ele ali naquele lugar. Porque ele não conseguia sair, mas Deus mandava as pessoas, porque esse foi um dos pedidos dele. Ele fala, Senhor, então manda. Então manda as pessoas até aqui. É verdade. E eu falei, Senhor, então me usa. Eu falo no pensamento, Deus, então me usa. Só que tem uma questão, eu não me mexo, eu não falo. E é engraçado, aí Deus começou a trazer as enfermeiras, começou a trazer as pessoas para bater papo. Eles começaram a falar dos problemas dele. E aí eu falei assim, Deus, é isso que é para fazer? É para ministrar? E eu comecei a ministrar a palavra de Deus para eles. A falar do amor de Deus, falar de Cristo. Só que eu não falava, assim, eu falava muito embaçado. Então eles vinham com a orelha perto da minha boca para me escutar, para me entender. E aí eles começavam a entender, alguns começavam a dizer, nossa, que bênção, que bom, é muito bom vir conversar com você e começar a falar. Foi muito engraçado. E aí Deus começou a agir. E aí tinha a enfermeira que estava com o casamento meio quase que já terminando, e Deus me usou, comecei a ministrar a palavra, e ela começou a agir em cima da palavra que eu tinha falado. Teve uma vez também que eu não mexia meu corpo, eu não mexia, eu estava paralisado ainda. Eu estava com um pulmão bom, mas a parte física do corpo estava paralisada. E uma enfermeira já estava
sentindo dor no braço há uns 3 dias. E só que ela não me atendia, ela atendia só os outros leitos. Só os outros leitos. E ela passava toda hora com dor. Nesse dia, eu precisei que me limpasse. Aí eu chamei. E a menina que me atendia não estava, ela veio me atender. No que ela veio me atender, ela encostou do meu lado. Minha mão fez assim, meu braço fez assim, colocou no braço dela. Eu orei por cura. Aí eu voltei meu braço voltou a não se mexer mais. É só Deus, né? Meu braço só mexeu para orar. Depois voltou a ficar paralisado. E aí, ela perguntou o seguinte, eu perguntei para ela, e aí, como é que foi? Tá tudo bem com você? Ela falou assim, ó, não sinto mais dor, meu braço está muito melhor. Eu falei, nossa, comecei a chorar. Eu falei, só Deus mesmo. Então tem muitas coisas. E Deus, Ele é muito detalhista em tudo que Ele faz. Se a gente parar e se aproximar mais de Deus, você consegue perceber os detalhes de tudo que Ele vem falar, tem feito. A gente tem muito pouco tempo e tem muita coisa para falar. Mas eu quero que você conte da enfermeira, a última. Sim, mas, tem muita coisa assim, para falar. Só finalizar aqui uma coisa também. Isso, que aí que aconteceu, tem muita coisa para falar, porque às vezes Deus só, a gente está achando que só agiu na cura, não. Mas Deus agiu na unidade dos irmãos que oraram, porque foi uma unidade mesmo, né? O mundo estava ali na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo clamor, no mesmo propósito de oração, e é nisso que Deus quer, que todos vivam em unidade. Deus também abençoou, resolveu uns problemas que a gente tinha, um problema financeiro já de anos, e eu internado lá, não podia resolver nada. Deus simplesmente resolveu. A Fabiana falou assim, ó, ligaram para resolver isso, e aí como é que faz? Eu falei assim, mas a gente não tem dinheiro, como é que vai resolver? Aí Deus abençoou no dia seguinte, Deus abençoou com dinheiro para resolver aquele problema. Foi assim, uma coisa assim, impressionante. Eu falei assim, nossa, como Deus resolve. Uma coisinha só, uma mudança de chave que Ele faz, Ele resolve todos os problemas. Eu fiquei impressionado todo instante, né? Até uma pessoa que não cria em Deus, ela não cria em Deus. E aí ele veio contar para mim, assim, ó, eu não cria em Deus, mas quando eu fiquei sabendo que você estava internado, estava entubado, eu orei para o seu Deus. Assim, eu orei para o seu Deus. E no dia seguinte eu fiquei sabendo que você saiu do tubo. E eu falei, nossa, eu não parei de orar mais. Falei, meu Deus do céu. E às vezes a gente acha que Deus só está agindo aqui nesse pedacinho, mas Deus começa a agir no macro, né? Em amplitude. Deus age em todos os campos, em todos os lugares. Família minha que eu não vejo há muitos anos, está orando, intercedendo também, né? É bênção demais, é muito bom. Tem muito mais coisa. Mas nesse tempo de live não dá pra... Então eu vou encurtar, se deixar eu vou falar o resto da noite. É verdade. Eu vou contar só mais uma. Não, deixa eu só dar um resumo antes de você contar. Então, irmãos, esse processo todo, né? Que inicialmente era para ter durado 6 anos, 1 ano de hospital, durou 26 dias. Ele ficou 1 dia na emergência, 12 dias na UTI e 13 dias na enfermaria. Ele usou a sonda para urinar durante 8 dias. A sonda de alimentação ele usou 19 dias. E ele usou fralda, né? Porque ele não tinha nenhum movimento. Durante 22 dias. Então, só para ele conseguir me abraçar de novo, ele levou 19 dias. E eu registrei esse dia, porque a gente sente falta, né? Mas Deus, Ele restaurou tudo. E aí eu gostaria que ele contasse esse último, porque era como se só faltasse isso para ele poder sair do hospital. Vou te contar só mais uma coisinha antes. Como eu não mexia nada, um certo dia o enfermeiro não colocou o apoio de pé que ficava lá, e eu peguei no sono. Quando eu acordei, meu pé não estava mais nessa posição, ele estava assim totalmente reto. Quando eu olhei aquela situação, que eu acordei, a primeira coisa que eu olhei foi meu pé, que eu estava deitado em 45 graus.
Eu olhei meu pé daquele jeito, eu me assustei, eu falei, meu Deus, não me deixe ficar desse jeito, eu não quero ficar desse jeito. Aí Deus olhou, falou diretamente ao meu coração, falou assim, filho, você está vendo isso? Esforça-se e eu te ajudarei. Eu falei, amém, então vou me esforçar. E a todo instante eu ficava assim, Deus me cura, Deus me cura. E aí eu comecei a mexer o dedão. Deus começou a me recuperar todo dia que ela ia me visitar. Era uma vitória. Eu ia começando a mexer o dedão, ela chegava e falava assim, Preta, olha só o que Deus está fazendo. Deus está voltando a mexer o dedão. Comecei a mexer o dedão. No outro dia, comecei a mexer um pouco o pé. Olha, Preta, ó, estou mexendo todos os dedos. E ela, todo dia uma vitória, eu contando uma vitória e alegrando ela, porque Deus fortaleceu muito ela lá no clamor, na história do clamor, porque se ela não tivesse sido fortalecida espiritualmente, talvez ela não teria conseguido passar por essa situação. E eu vi muito isso, né? Muita força espiritual, eu agradeço muito a Deus. Então todos os dias era uma vitória, todo dia era uma vitória. Eu já não mexi o braço, e nesse dia, nessa época, eu já estava na enfermagem. Eu já estava na enfermagem, eu fui na enfermaria, desculpa. Eu já estava mexendo já as pernas, aos pouquinhos, mexendo aos poucos. Só que eu ainda não mexia a parte superior do braço. E de madrugada, do nada, eu estava ali, meu braço fez assim, foi lá para cima e voltou. E eu, na hora, dei um glória. Glória a Deus, eu não acredito, né? Tipo assim, não falava direito. Aí eu chamei o rapaz que sempre ficava me ajudando, que estava do leito lá, o Alexandre. Eu falei, Alexandre. Ele, o que foi? Ele levantou assustado, pensando que eu estava passando mal. Eu falei, olha só o que Deus está fazendo. Levantou meu braço. Ele falou, que bom, graças a Deus, né? Ou seja, cada vitória, cada conquista, cada vitória, a gente agradecia a Deus e louvava. A gente começou a entender que nós temos que ter fé, temos que nos posicionar e temos que descansar. E quando a gente entende tudo isso, a gente começa a entender que nós somos totalmente dependentes de Cristo. Nós somos totalmente dependentes dele. Nada tem que ser pelos nossos esforços. Às vezes a gente fala da boca para fora. Que nem eu sempre falo, não, eu conquistei isso, mas foi Deus que me abençoou, Deus que me deu. Mas lá no fundo do meu coração, não tinha essa dependência de Deus. Lá no fundo do meu coração, com certeza estava, porque o nosso coração é enganoso, estava assim, não, eu conquistei com meus próprios braços, né? E lá mesmo no hospital, eu falava com Deus, eu queria tanto ouvir o Senhor e eu não escutava. Aí Deus tocou no meu coração lá, e trouxe até um louvor, né, do deserto, tipo assim, filho, você me leva, eu te levei ao deserto para falar de amor, para que você me escutasse. Porque eu estava falando com você no meio da multidão e você não estava me escutando. Não que Deus não falasse, mas porque a gente fica preocupado com a circunstância, dívida, emprego, um monte de coisa. Deus está falando e às vezes a gente não dá ouvido, porque está com muito barulho. Aí Deus me levou a um deserto onde não tinha silêncio. E no deserto tem o quê? É só areia e silêncio, né? Não tem mais nada. Então lá você conseguia escutar a voz de Deus. Isso foi muito forte. E aí, quando eu estava na enfermaria, aí eu fui passando um tempo, eu já não estava aguentando mais. Eu falei assim, Deus, eu não aguento mais ficar aqui. Eu quero muito ir para casa, quero ver minhas filhas, quero ficar com a minha família. E aí eu falei com Deus, mas eu não quero ser... como é que fala? Eu não quero ser... Como se eu não tivesse... eu não quero ser ingrato, obrigado. Eu não quero ser ingrato. Eu não quero ser ingrato com o Senhor. Se o Senhor tiver mais alguma coisa para fazer, por favor, eu estou aqui, não importa o tempo. E aí Deus trouxe uma enfermeira, e essa enfermeira, desde a primeira vez que ela me viu, ela foi meio áspera, né? Ela estava sendo meio áspera na forma de falar, de agir. Só que nesse dia, ela veio conversar comigo, e ela não estava me atendendo, ela estava atendendo outro leito. Mas ela começou a falar que não acreditava em Deus. Não acreditava em Deus, que ela acreditava em tudo. E nessa época, nesse período, eu já estava sentando na cama, Deus já tinha me abençoado, já estava sentando na cama, já estava pegando muita dificuldade, mas estava lendo a Bíblia. E aí, ela começava a falar, e eu comecei a meio que só dar atenção, tá, tudo bem. E ela falava assim, eu acredito no destino. Legal, me virava as costas. É como se eu estivesse atiçando ela para ficar mais curiosa, porque ela queria mesmo falar. Aí eu falei, Deus,
Se o senhor quer falar alguma coisa, é agora. Ela vai vir de novo. E ela veio falar de novo. Quando ela veio conversar de novo, aí eu comecei a falar de Deus. Eu falei, você sabia que Deus te ama antes mesmo de você existir? E ela falou assim, é mesmo? É, está escrito aqui em Efésios. Aí eu abri Efésios. Ela saiu de lá de trás de onde estava, ela colou em mim, assim, ela colou para ver a palavra de Deus. Eu comecei a ministrar Efésios 1 para ela, e cada versículo que eu fui ministrando Efésios 1 para ela, eu fui colocando ela dentro da palavra, assim, junto com ela, assim, e ela ficou assim, admirada de ouvir a palavra de Deus. E aí eu ministrei para ela, eu falei assim, quando você for ler a Bíblia, você ora, antes, pede para o Espírito Santo ministrar seu coração. Eu sei que você é uma mulher inteligente, então não tenta entender com o seu intelecto, deixa que o Espírito Santo falar no seu coração. E ela falou assim, vou fazer isso, vou fazer isso. Só sei que quando ela saiu, ela falou assim, Efésios 1, 1 e 2 é para ler? Tá, vou ler, eu vou pedir fazer o jeito que você falou, e se tiver dúvida eu vou anotar. Eu falei, pode anotar e vem falar comigo. Aí ela saiu desse jeito, né? E nesse dia eu tinha que fazer um último exame que já estava esperando já alguns dias. E o exame saiu nesse dia. Só que era um exame assim que realmente parecia uma tortura, não é nem do mal. Foi muito ruim, ele estava fincando a agulha no meu corpo inteiro e me dando um choque no corpo inteiro para ver se meu cérebro e meu corpo estavam reagindo de forma correta. Os nervos, os músculos estavam mandando sinal para o cérebro. Correto, isso mesmo. E aí nesse momento que eu estava sentindo muita dor mesmo, nem a pessoa que estava no leito do lado, que era um outro, aguentou, teve que sair de tanta dor que eu estava sentindo. Esse exame foi feito no meu quarto. Ela passou, na hora de ir embora, ela passou na porta, viu daquele jeito, ela chegou e falou assim, ó, seu Filipe, fica firme, Deus é contigo, fica firme. Eu comecei a dar risada, falei, olha que bênção, já estou sendo ministrado por ela. Então, assim, eu acredito que aquela semente foi plantada e que Deus vai fazer algo muito grande na vida daquela pessoa também, né? Tem bastante coisa que Deus fez na minha vida naquele momento, mas assim eu agradeço já as orações de todos os irmãos que oraram por mim, pela minha família, que nos abençoou, ao meu amigo Horácio, que sempre esteve ali disposto ali para me ajudar, né? O pastor Fernando, que mandou mensagem, o pessoal, os amigos meus que mandava mensagem para mim, quando a Fabiana levava as mensagens para mim, né? Aquilo ali, sabe, fortaleceu muito aquelas mensagens, do pastor Fernando, dos meus amigos, da Cida, né? Tem o irmão Ângelo, a irmã Ângela e o irmão Mário também, que desde quando eu era pequeno eles me conhecem, né? Eles mandavam mensagem, cantavam louvor, eu escutava de louvor, era benção demais, né? Então eu só quero agradecer mesmo, que Deus abençoe cada um, tá bom? E depois que ele fez esse exame no domingo à noite, no dia seguinte, a segunda, ele recebeu alta. É verdade. E um dos meus medos era que ele voltasse para casa sem conseguir andar, sem conseguir tomar banho sozinho, de fralda. Então eu já estava me organizando para comprar uma cama para deixar na sala, vendo cadeira de rodas, cadeira de banho e orando sempre sobre isso. Mas no dia da alta, para honra e glória do Senhor, ele conseguiu subir as escadas de casa, ele conseguiu dormir na cama dele no quarto. E depois disso, irmãos, foi só vitória. Ele fez tratamento com físio, né? Já tem 1 ano, ele ainda continua em acompanhamento com a neurologista, né? Com outros profissionais, mas todas as expectativas médicas ele venceu. Graças a Deus, né? Nenhuma das previsões médicas, né, sobre esta síndrome não se concretizaram, porque em 26 dias ele foi de quase morte para a vitória. E eu sou muito grata a Deus por tudo que ele fez. É verdade. E uma coisa que aconteceu também, já que ela finalizou, que às vezes é lançada uma palavra na sua vida e às vezes não é de maldade, mas às vezes você acaba aceitando. Um dos médicos, eu estava na UTI, finalizando a UTI, antes de ir para a enfermagem, a gente chegou e falou assim, ô, seu Filipe, você está muito bem, está ótimo. Eu gostava muito dele, ele falou assim, você continuar desse jeito, você vai sair do jeito que você entrou. Aí eu fiz assim para ele, assim, com a pontinha do dedo, né? Eu não me mexia nada, mas meu dedo entrou assim, levantou assim,
E aí, não, eu falei assim, não, por quê? Aí eu falei bem então assim, eu falei assim, não, eu entrei morrendo quando eu saí daqui, eu vou sair andando, eu vou sair com vida. Aí ele ficou assim sem graça e todos aqueles alunos de médico ali também ficou assim olhando, você vai sair daqui andando. Ele falou, andando? Eu falei, eu vou sair daqui andando. E dito e feito, Deus me fez sair do hospital andando. É bem Graças a Deus. Então aqui, irmãos, nós encerramos. Teria muito mais coisa para contar, mas o tempo realmente não permite. Mas de coração, obrigado, IHM, que é a casa que tem nos recebido de coração a mim e a minha família. E foi também o nosso suporte nesse período. Muita palavra, muita ministração. Eu não só consegui vencer porque eu passei um período no retiro, não. É porque nós temos recebido palavra de Deus, né? O pastor Fernando, ele se debruça em apostilas, em estudo, em conteúdo para a célula, para nos trazer um alimento que nos faça permanecer em Deus. Então, se você está fraco, participa das células, participa dos cultos, participa dos cursos, participa. Porque isso é alimento para a tua alma. Isso vai fortalecer, vai criar raízes dentro de você. E quando as dificuldades aparecerem, e vão aparecer, porque Jesus declarou, no mundo tereis aflições. Então, quando isso acontecer, você não vai morrer. Você não vai ficar no meio do caminho. Deus vai te sustentar, porque você vai ter base bíblica. Então, sou muito grata ao pastor Fernando e a Irene. Tem sido um tempo de muito aprendizado, e que o Senhor abençoe muito a vida desses pastores, que tem dedicado a vida por esse ministério, para nos ajudar, para nos alimentar e nos socorrer nesse tempo de dor, né, de aflição. Então, que o Senhor honre muito a vida deles. Amém. E de coração eu sou muito grata. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que essa palavra tenha sido uma boa semente, e tenha encontrado uma boa terra no coração de vocês, que ela realmente produza frutos de fé, de posicionamento e de descanso no Senhor. Amém? Então, até a próxima live. Fiquem com Deus. Amém. Fiquem com Deus.